Produteiras e produteiros, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes. E eu sou a Priscila Caldas. E hoje é o segundo episódio de uma série sobre transição de carreira para produto. Mas antes, alguns recados. O podcast é parte da comunidade Mulheres de Produto. Se quiser ficar por dentro das novidades e dos conteúdos feitos por nós, é só acessar mulheresdeproduto.com. Estamos no Instagram também como Mulheres de Produto. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, do podcast, da newsletter e da comunidade no geral, espalhe a palavra do Mulheres de Produto por aí. Siga a gente no Instagram e compartilhe esse episódio com alguém, além de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. Esse é o segundo episódio de uma série sobre transição de carreira para produto. Se você ainda não ouviu o primeiro, dá uma pausa nesse aqui e vai lá conferir o primeiro episódio da série, onde falamos sobre o começo de tudo, como decidir migrar, o que estudar e outras coisas. Hoje falaremos sobre a etapa seguinte, que é como conseguir uma oportunidade na área. Estão comigo hoje a Laine Moraes, Product Manager na Movidesk, e a Alice Sabino, Product Manager na Vtex. Tudo bem, gente? Eu queria muito agradecer vocês, sejam muito bem-vindas a esse espaço e gostaria que vocês se apresentassem para o público. Vou começar, então. Legal, Thalita, obrigada. Eu estou super feliz com o convite, né? Mulheres de Produto é uma comunidade que me ajudou muito nesse processo de transição e aí conseguir retribuir com outras mulheres, né? E talvez impactar outras carreiras vai ser super legal. Como a Thalita comentou, né, eu sou a Alice Sabino, eu trabalho com desenvolvimento de produtos há cerca de 2 anos e meio, não necessariamente diretamente como Product Manager, né, já tive atuações que tangenciavam o tema, mas não era nesse papel formal, e atualmente eu estou como Product Manager na Vtex, no time de pagamentos, mais focado aí em distribuição de recebíveis, né, num contexto de uma empresa que é uma plataforma de e-commerce. Oi, pessoal, e eu sou a Laine Moraes. Estou muito feliz aí com o convite, né, de também estar participando aí, contribuindo um pouquinho com a minha história, para tentar inspirar e incentivar outras mulheres, né, que estão aí nessa jornada de migração para a área de produto, tentando, né, iniciar nessa carreira também. Eu já estou com um pouquinho de mais tempo na estrada, digamos assim, trabalhando na área de TI e dentro da área de produtos, digamos assim, né, mas com posições como analista de negócio e product owner, e foi assim um pouco complicado, né, até que eu conseguisse de fato estar atuando ali como product manager, onde eu comecei hoje essa posição, né, estar nessa posição, digamos assim. E aí espero estar contribuindo com um pouco dessa jornada até aqui, digamos assim. Tenho certeza que vocês têm muita experiência para compartilhar com quem está migrando para a área de produtos, né? É uma pergunta recorrente na comunidade, então, depois dessa fase inicial de consumir conteúdos de produto, de entender como é que é a área, de entender se tem fit, né, com o que a gente acredita mesmo, vem sempre essa questão de, eu já tenho material, já entendi, aprendi, como eu consigo uma oportunidade dentro da área de produtos, né? Então, essa pergunta sempre fazem para a gente e eu queria começar com ela, né? Eu sei que não é uma resposta simples, mas queria entender da trajetória de vocês, como é que foi o início dessa busca por uma oportunidade na área de produto? Bom, no meu caso, eu fui conhecendo a área de produtos aos poucos, assim. Eu sou formada em engenharia de produção e aí escolhi um curso bem generalista, porque meu estilo é mais generalista mesmo, sabe? Sempre gostei de temas diversos. E acabou que nesse processo de primeiro emprego e me inserir no mercado de trabalho, eu recebi uma oportunidade dentro da área de RH, né? Recursos humanos, que é uma área que eu nunca tinha imaginado trabalhar, assim, mas muito pelo meu estilo, assim, né, de gostar de experimentar, eu topei a oportunidade como oportunidade de aprendizado mesmo, né, e aí ao longo do tempo, dentro da empresa que eu trabalhava, existia um time de inovação que era um time multidisciplinar, que não ficava
totalmente focado em atividades de inovação, mas apoiava a área de inovação em demandas específicas. Como dentro do RH eu já puxava iniciativas com olhar de futuro, né? Então ajudei a revisitar o sistema de avaliação de desempenho, ajudei a criar um aplicativo de feedback, eu já estava, de certa forma, me relacionando com temas que tinham afinidade com a inovação, né? E aí, no processo de recrutamento desse time multidisciplinar, eu acabei recebendo o convite para apoiar, né? Ainda estando no RH, ajudar nas atividades desse time. E aos poucos eu fui me envolvendo com a área, já era uma área, apesar de ter o nome de inovação, né, muito voltada para desenvolvimento de produtos, como estratégia do negócio, né, da empresa que eu trabalhava. Existia a vontade de mapear boas oportunidades de produto e investir na aceleração desses produtos, né, como uma espécie de incubadora mesmo. Então, ainda dentro do RH, eu comecei a me relacionar com esses temas, né, design thinking, discovery, que tem tudo a ver com produto, mas não necessariamente eu estava ali no dia a dia de tocar um produto específico. E aí, ao longo dessa oportunidade, né, que eu acabei tendo na própria empresa que eu trabalhava, eu acabei fazendo essa transição, de fato, para a área de inovação. Então, ao invés de atuar só num time part-time, eu fiz essa migração de área mesmo, né, saí do RH para a área de inovação, ainda num papel mais de consultoria. Então, a gente tinha uma incubadora de produtos que ajudava outras áreas da empresa a validarem oportunidades de novos produtos, né? Muito focado no processo inicial ali de discovery mesmo, de teste e validação de hipóteses, para achar uma oportunidade que fizesse sentido, a gente pediu um investimento, né, para o board da empresa. E aí, ao longo desse tempo, eu fui mergulhando no mundo de produtos de fato, assim, né? E acabei assumindo um desses produtos que a gente tocava dentro dessa incubadora. Porque era um produto que era de RH, que nasceu muito de uma experiência que eu comecei quando eu ainda era do RH, e quando veio para essa incubadora, não tinha um dono muito claro, sabe? Nessas estruturas, era uma empresa mais tradicional, então existiam também esse desafio da gente entender a cultura de produto. E como eu já tinha mais clareza, né, de boas práticas e também já tinha esse histórico de RH, eu acabei mergulhando na oportunidade e, sem receber o chapéu, eu tinha virado Product Manager, sabe? Daquele produto. E aí foi a hora que eu me apaixonei pelo tema, sabe? Quanto mais eu estudava, né, para ajudar a aplicar isso com outras áreas e outras oportunidades de produto, mais eu me encantava, né, com como a gente consegue gerar impacto, né, quando a gente tem uma cultura de produto forte. E aí, quando eu toquei um produto que já tinha, né, uma ligação comigo, né, uma coisa que surgiu ali mais no início da carreira, eu vi como a gente conseguia ajudar a gerar impacto na empresa, utilizando, né, de métodos e práticas que, como Product Manager, a gente tem acesso, assim. Então, no meu caso, né, eu acho que tem várias experiências, vários caminhos são possíveis, mas eu acho que um caminho, para mim, fez muito sentido, e que, para quem tem essa chance, né, eu acho que é legal olhar e ver como fazer essa transição, procurar caminhos, né, dentro da própria empresa em que trabalha, sabe? Mesmo que não tenha uma área de produto formal, como era o meu caso, né? A gente não tinha áreas de produto, product managers bem focados em temas específicos, mas tinha uma área de inovação que tratava de muitos temas que até hoje, como product manager, eu uso no meu dia a dia, sabe? Então, foi um caminho ainda dentro de um contexto de negócio que eu já dominava, mas numa área de expertise diferente, né, daquilo que eu atuava. O que eu acho que facilitou um pouco, né, criar essas pontes e abrir uma oportunidade. Foi mais ou menos assim a minha história. Pegando um pouco o gancho aí do que a Alice trouxe, de começar pela própria empresa que está, né, foi, digamos assim, no meu caso, foi onde eu tive o contato com o papel, né? Eu ainda não entendia direito o que um Product Manager fazia, mas a empresa que eu trabalhava na época instaurou, digamos assim, o papel de Product Manager. Então, eu era PO de um time na ocasião e tinha o PM, digamos assim, dentro da hierarquia, né, acima de mim. E tudo que o PM precisava em relação a dados do produto em questão que
que a gente trabalhava, era eu quem puxava essas informações. Quantidade, por exemplo, o produto que já estava na rua, né? E aí, desse produto, as informações que a gente precisava era a quantidade de usuários que estão reclamando, então quais são, né, as features que os usuários mais gostam, qual é a forma de impacto que o nosso produto causa ali nos nossos usuários, enfim, aquelas métricas básicas, digamos assim. O PM em questão não sabia de nada. E aí, como eu estava mais na operação, pelo fato de estar atuando ali como PO do time, eu puxava todos esses dados, tabulava essas informações e passava para ele. E aí eu fiquei assim, eu meio que entrei em crise, né? Esse papel é de quem, né? Seria do PM, ou então, se eu que estou puxando essas informações, eu que estou coletando, eu que estou ali, né, no dia a dia, poderia ser eu também. E aí foi quando eu iniciei, digamos assim, essa busca, né? Foi entender qual que era o papel do PM em si, o que ele podia fazer, quais eram, tipo, dentro de uma organização que tem, né, PO, PM, enfim, aonde que está a fronteira de cada um. E aí fui atrás. Dessa ocasião, né, dessa experiência, eu acabei trabalhando numa outra empresa, também como PO, e aí, só que meio que exercendo atividade de PM, porque eu meio que tive, né, mais alçadas, mais responsabilidades, estava ali conversando com outras áreas diretamente, né, marketing, C-level, enfim, e aí eu comecei a estruturar certinho na minha cabeça, o que eu estou fazendo, quais são o job role, né, digamos assim, do PM. Então, eu pensei, isso que eu quero para minha vida e quais são os meus gaps, né? Se eu começar a me candidatar em vagas assim, o que eu preciso trabalhar? E aí fui atrás de conversar com pessoas que eu vi no LinkedIn que eram PM, que já estavam atuando como PMs, e entender um pouco do dia a dia, quais eram as atividades, e vi os cursos que essas pessoas faziam e fui atrás, né, de fazer esses cursos, de entender como que era, né? E pegando esses exemplos dessas experiências de outras pessoas, inclusive mulheres, na verdade, eu conversei com duas meninas e elas me passaram essa, né, digamos assim, essa receitinha de bolo, né? Do que fazer e quais foram os cursos que ajudaram elas e tal. Me inscrevi e na ocasião, no momento que eu estava fazendo os cursos, que eu pegava os exemplos que eram dados e tal, e eu ficava assim, gente, mas eu já fiz isso, eu fazia isso nas minhas atuações, né, enquanto PO, até mesmo enquanto analista de negócios, e aí eu meio que entendi que depende muito da organização que a pessoa está inserida. Muitas vezes, dependendo da organização, forma de trabalho e tudo mais, eles se auto, como é que eu posso falar, se autoproclamam, né? É papel tal, é papel Y, enfim, não de fato aquele ali que tu tá almejando, mas que isso influencia diretamente quando tu tá procurando uma vaga para aquele cargo específico que tu quer, e no meu caso era de Product Manager, e nas entrevistas era até um pouquinho complicado, porque, tipo assim, tá, qual foi a atuação mais próxima que tu teve como PM? Aí eu ia dizer, foi quando eu atuei como PO, e aí eu tinha que trazer, de fato, o meu dia a dia, dentro das minhas atividades, para poder, né, mostrar que tinha, sim, uma relação e tudo mais, e que isso não está relacionado diretamente com o nome do cargo em si, né? E aí a minha busca inicial foi entendendo o papel e procurando conversar com pessoas da área para entender, né, se tinha relação com o que eu já estava fazendo, qual era a minha fronteira ali de atuação e como eu podia, de fato, correr atrás e ver quais eram as skills que eu tinha, o que eu precisava estar melhorando para me aplicar às vagas de PM e estar atuando de fato como uma. Faz todo sentido esse ponto que a Laine colocou mesmo, porque eu acho que uma coisa é você ter uma oportunidade, né, que te ajuda a estar mais próximo da área de produto, mas outra coisa é também uma dedicação individual, sabe, para entender os temas, assim. Mesmo atuando na área de inovação, assim, eu não tinha todo o contexto de
de produto, né? Pensa, eu vim do RH, então eu não sabia exatamente o que eram os papéis dentro de um time de produto, metodologias que eu podia utilizar para apoiar nessa consultoria, né, nessa incubadora que a gente estava tocando. Então, teve grande parte do esforço, assim, também de ser autodidata, sabe? De procurar fontes que pudessem me dar mais clareza do que é esse universo, assim. E aí, desde ler, né, participar de evento das comunidades de produto, procurar mentoras, como a Laine comentou, né, pessoas que fossem referências já na área, né, onde trabalhavam e que pudessem me ajudar em momentos de dúvida, me auxiliar mesmo, né, em temas que eu ainda não tinha clareza de como tratar. Todo esse processo também ajudou nessa construção de transição, né, que eu acho que no meu caso foi muito faseado, assim, muito sutil, até o momento que de fato eu procurei, né, uma oportunidade formal como Product Manager na Vetex, porque eu já tinha toda essa bagagem construída, né, eu já era PM no dia a dia, porque eu estudei né, e também tive a sorte de ter oportunidades onde eu trabalhava, mas aí eu já estava pronta com todo esse contexto para conseguir tentar uma vaga, né, numa empresa que tivesse uma cultura de produto mais bem estabelecida, assim. E como vocês utilizaram, então, essa experiência com produto, né, que vocês adquiriram aí ao longo da carreira de vocês, né? É muito comum a gente ouvir essa dúvida, tipo, poxa, mas eu não tenho, por exemplo, experiência com produto diretamente, mas eu tenho experiência em determinado negócio, né? E aí as mulheres, às vezes acham que são conhecimentos que serão jogados fora ou que não dá para aproveitar ou que não tem a ver com o cargo de Product Manager, né? Então, eu queria que vocês comentassem, então, como vocês conseguiram utilizar essas experiências que vocês tiveram nesses cargos que, eu era PM, mas não tinha esse nome, já meio que fazia isso, como vocês utilizaram isso para conseguir, né, essas vagas oficiais, né, como Product Manager, para de fato entrar oficialmente como Product Manager dentro de uma empresa, e que conselho, vamos dizer assim, vocês dariam para essas mulheres que não tiveram talvez a oportunidade de trabalhar como PM diretamente, mas que têm uma bagagem, uma experiência prévia em determinado negócio? Como é que dá para aproveitar, né, isso? Aí, um pouquinho do que eu até comecei a falar há pouco, né, de ir atrás e entender com outros PMs, digamos assim, o que eles utilizam, quais são as ferramentas, frameworks, que ele pode estar ali internalizando dentro das atividades, né, dele no dia a dia, porque eu acho assim que já é um diferencial quando você entende do negócio, porque ferramentas e frameworks você aprende, conversa com outras pessoas, consegue uma tutoria, enfim, no próprio YouTube tem bastante coisa aí que você pode estar consumindo, e até mesmo nos cursos, a maioria dos cursos são cases reais que os apresentadores trazem para a gente, né, de cases de empresas conhecidas e tudo mais, e até as práticas, né, em cima de apps, produtos que a gente tem conhecimento, então fica mais fácil de aplicar esses conceitos que a gente está aprendendo ali, essas técnicas, dentro de coisas que a gente é usuário, né, produtos e serviços que nós somos usuários. Então, eu acho que, tipo assim, já é meio caminho andado saber o negócio. O resto é muito fácil de você estar aprendendo, né? Agora, quando é o contrário, que aí é um pouco, digamos assim, do que eu passei, né? Muitas coisas, assim, eu não sabia o negócio das vagas que eu, né, procurei, que eu busquei e tudo mais, mas meio que ao longo da minha trajetória eu busquei estar me inteirando, fazendo cursos, olhando bastante para a área de UX, porque eu meio que entendi que esses conceitos de pesquisa com o usuário, né, entendendo como que você faz para poder não enviesar ali a sua pesquisa, sentir a dor dele, tentar resolver aquele problema e tudo mais, eu entendo que é essencial. Então, eu investi nesse tipo de conhecimento, né, para estar ali e dizer assim, olha, eu tenho todo o aparato, digamos assim, as ferramentas, né, meu cintozinho aqui de ferramentas, e o negócio eu também posso aprender,
né, no dia a dia, usando aqui o teu produto, usando o sistema, enfim, e para tentar unir, né, dos dois dos melhores mundos. Então, quando você já tem o negócio, né, eu acho que fica mais fácil. E aí o resto, tem muita gente com bastante conteúdo que está ali dispondo do seu tempo, né, para fazer mentoria, enfim. E aí fica mais fácil de você já trazer ali o seu problema. Olha, eu tenho um problema relacionado à fraude dentro desse produto aqui. Como é que eu posso fazer para poder conversar com os usuários e tentar resolver esse problema? Ah, depois de fazer um discovery utilizando, né, esse tipo de framework, essa ferramenta, nananã. Como é que tu vai rodar isso? Ah, tá todo mundo remoto, como é que eu faço? Olha, tem ferramenta XYZ que você pode estar trabalhando dessa forma, nananã. Então, acaba ajudando, né? Tem muita gente boa aí também que dá para estar conversando e ajudando. Então, não se limitem por, não sei técnica, não sei framework, mas você já sabe o negócio, já é meio caminho andado, porque tu sabe do problema, tu sabe da dor, e aí tu só precisa entender qual é a ferramenta que tu vai te apropriar para poder estar resolvendo ali, trazendo uma solução para isso. Eu acho que, como a Laine comentou, o primeiro passo é mesmo, já tendo o contexto de negócio, adquirir uma bagagem, mesmo que teórica, sabe? De coisas que você pode aplicar. E aí, depois, para quem não está numa área de negócio que esteja relacionada à tecnologia, uma dica legal, eu acho que é encarar todo projeto, né, ou meta, que você recebe ao longo do ano como uma oportunidade de experimentar aquelas coisas que você está vendo na teoria, sabe? Só para dar um exemplo real, né? Nesse caso da reformulação da avaliação de desempenho, que eu toquei ainda quando era do RH, era uma meta, né? Então surgiu uma meta de que a gente precisava rever a maneira como a gente avaliava as nossas pessoas, né? Dentro daquele contexto de negócio. E aí, a minha maneira de encarar essa meta foi aplicar, né, coisas do Design Thinking que eu li a respeito para entender melhor o ponto de vista do usuário, né, o usuário ali no caso que era o empregado da empresa, e que fossem me dar inputs para construir, para rever esse processo de avaliação de desempenho. Então, eu tentava, aos poucos, né, a partir das coisas que eu ia descobrindo na teoria, né, ou conversando, assistindo palestras a respeito de produto, eu tentava achar um contexto dentro da minha área de negócio, que estava distante de tecnologia, mas que eu pudesse aplicar e, aos poucos, ir criando esse case de atuação de produto ou inovação, sabe? Então, aos poucos, eu fui construindo essa trilha, que nem sempre era um produto, né, com escopo de início ao fim, mas tinha, quando eu tinha a oportunidade de aplicar ferramentas e aprender ao longo do processo, eu ia inserindo tudo isso naquilo que eu estava tocando, porque me ajudava a, primeiro, né, viver aquilo e aprender na prática. Nunca vai ser igual, né? Quer dizer, a teoria nunca vai ser igual à prática. A gente é natural, né? A gente aprende muito mais quando a gente está tocando, e não necessariamente a gente precisa ter um escopo totalmente fechado para conseguir tocar. E aí, para quem está até num contexto de negócio que não tem uma meta, um projeto que consegue olhar dessa maneira, uma outra sugestão é também criar projetos pessoais, sabe? Sei lá, tem algum contexto de negócio, ou mesmo uma coisa que você gosta muito de fazer e acha que tem potencial de virar um produto, ou às vezes nem tem tanto potencial, mas você quer experimentar, né, como é que seria colocar aquilo na rua, qual é o processo que você precisa fazer para aquilo, para validar ou invalidar, né, aquilo que você está querendo construir, se arrisca, sabe? Tenta organizar na sua rotina um tempo para dedicar para um projeto paralelo que te ajuda a te dar uma bagagem prática daquilo que é literatura, né, o que conversar com outras pessoas não vai conseguir te ajudar. Muito legal. E talvez não ter medo, né, de usar essas experiências mesmo, como o que elas são, que são experiências, né? Acho que, principalmente para quem vem da área de negócio, às vezes, né, e migra para produto, nada é desperdiçado, né? Realmente é
É entender que toda experiência é válida, né? E eu gosto muito dessa abordagem de tentar olhar para algum problema e começar um projeto pessoal, que às vezes nem vai ser um produto lançado, é como a Alice falou mesmo, né? Mas é uma maneira muito legal de praticar conceitos, né? De praticar teoria. Eu acho que é uma dica interessante até para quem já está na área de produto, às vezes, né? Às vezes a gente está em contextos muito distintos e que a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer relacionado a produto, mas a gente gostaria de exercitar. Então, às vezes, tocar um projeto pessoal paralelo pode ser bem interessante, né? E tudo realmente é experiência. Aproveitando o gancho, né, desse assunto que a gente está agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou tentar ser bem clara, porque assim eu recebo muitas dúvidas em relação a isso. Então, é uma pergunta bem direta. Eu queria saber, no processo que vocês passaram por essa transição, quais são as perguntas ali que o RH faz, né, de padrão, que vocês viram que é frequente no processo seletivo e que aí ajuda para ajudar nossos ouvintes a se preparar para essas entrevistas, que eu acho que é o momento que elas estão buscando realmente, principalmente no momento que nós estamos de ansiedade, em saber mais sobre a transição. Eu acredito que seja nesse momento de entrevista. Então, quais são as perguntas que vocês viram durante esses últimos processos seletivos que vocês fizeram na transição de vocês, que a gente pode dizer que são perguntas padrão, para a gente se preparar aí para quem quer migrar, né? Bom, eu considero até toda essa jornada aí de processo seletivo, né, principalmente quando a gente também está olhando para uma migração diária, até como um processo meio que de autoconhecimento, sabe? Pelo menos foi assim que eu encarei no meu, né? Claro que eu já estava atuando ali, né, com o produto, já era Product Manager sem ter o cargo, mas ainda assim eu sabia que, né, no meu LinkedIn não estava escrito que eu era Product Manager, né? Eu sabia que isso podia ser barreira para algumas entrevistas, alguns processos que eu ia participar. E aí, que eu optei, eu acho que é muito de estilo também. Tem gente que é muito mais do improviso, eu sou uma pessoa mais do preparo, sabe? E aí foi muito de eu revisitar mesmo tudo aquilo que eu tinha construído, igual eu comentei com vocês, às vezes eram fragmentos, né, de coisas que eu conseguia atuar com o produto, mas que eu sabia que tinham contribuído para essa jornada de aprendizado, né, para me tornar a pessoa, né, a product manager que eu estava sendo, né, naquele produto de RH que eu estava tocando. Então, eu revisitei toda essa construção e me preparei, de fato, para essas entrevistas, sabe? Eu não fui sem ter pensado a respeito da história que eu queria contar. Porque eu acho que quando a gente faz esse processo de revisitar o que construiu, a gente consegue identificar elementos que dão mais certeza, né, para quem está te entrevistando, de que de fato você tem aquele background, né? Você vai dar aquela segurança uma vez que você seja aprovado, apesar de você não ter aquele nome no cargo, sabe? Então eu fiz muito esse processo de parar para pensar mesmo. Primeiro naquilo que eu tinha construído e que podia me ajudar, né, durante a entrevista, mas também naquilo que eu queria, sabe? Qual era o tipo de empresa que eu estava buscando, o que exatamente eu não queria abrir mão, né? Mesmo que eu conseguisse aquela vaga tão desejada de produto, tinham outras coisas que eu não gostaria de abrir mão, porque eram importantes, né, para os meus valores e para as minhas crenças, e que eu acho que são fatores importantes também para a gente levar para a mesa durante o processo seletivo. Então, eu fiz toda essa construção. E aí, durante isso tudo, eu também fui mapear aquelas perguntas chaves, né, que RH geralmente faz. Então, acho que é sempre importante a gente entender uma história de sucesso que a gente teve e como a gente contribuiu para ela. Entender também um fracasso, então uma coisa que não deu certo, mas que te gerou um aprendizado que pode ser relevante, né, durante a sua história, né, e a construção do que você aprendeu a respeito de produto. Eu acho que é importante trazer, como eu disse, né, esses elementos que dão clareza de que você trabalhava sim com o produto, você era Product Manager ou Product Owner e o impacto que você gerava nos produtos que você tocou. Eu acho que é sempre importante também, e eu via isso muito em entrevistas, né, pensar nos resultados, né, que você entregou. Então, beleza, você teve toda aquela atuação, você entende dos frameworks,
mas o que de fato você gerou de impacto, né, para aquela iniciativa que você estava tocando. E acho que também em todos os processos seletivos que eu participei, atualmente, né, existe uma fase de case, né? Então, de você aplicar todos os seus conhecimentos num caso real. E por isso eu acho que é tão importante ter todas essas experiências que eu comentei, né? De um projeto pessoal, de você encarar um projeto dentro da área que você está como uma iniciativa, né? Uma oportunidade de resolver um problema, porque tudo isso ajuda você a, depois, né? Recebendo um case de uma coisa que você nunca tocou, entender quais ferramentas você pode utilizar para te direcionar, né? Naquele processo de resolução. Então, em linhas gerais, eu acho que eu até falei um pouco mais do que as perguntas que surgiram, mas mais como dicas, assim, né? De como eu acho que dá para se preparar para o processo seletivo e aumentar, né, as chances de ser aprovado. Bem isso, assim, que a Alice comentou, essas perguntas um case de sucesso, né? Ou então um case que você se orgulha, né? Um projeto que você se orgulha de ter atuado e tudo mais. E aí é meio que uma pegadinha, né? Porque dependendo da tua resposta, e aí eu durante os processos seletivos que eu fiz, eu tive a oportunidade de testar isso. Porque antes eu trazia ali o case que eu me orgulhava, né? Uma situação em que eu consegui resolver um conflito que existia entre o cliente e a empresa e um fornecedor do cliente, né? Onde a empresa que eu atuava tinha que fazer uma integração direto com esse fornecedor. E aí resolvi, né? Toda a minha atuação foi em prol de resolver esse conflito. E aí a forma como eu trazia, né, essa história para a entrevista, depois eu entendi que foi digamos assim, um fator decisivo, porque levou um tempo para eu entender que esse meu case de sucesso, essa minha atuação que eu me orgulhava, que eu sempre trazia em todas as entrevistas, ele trouxe resultados para a empresa. Ele garantiu que esse nosso cliente não encerrasse o contrato com a empresa, então, ou seja, teve impacto direto, né, digamos assim, na taxa de churn, porque a gente não teve esse churn do cliente. Resolução de conflitos no sentido de eu conseguir me comunicar bem, independente ali da audiência, digamos assim. E só que a forma como eu trazia isso aí nas entrevistas era da primeira vez eu contei de fato a história, detalhando exatamente o que eu fiz, e não trouxe esse olhar para o resultado. Olha, impacto no churn, era um cliente que se saísse a gente perderia a questão de 2 milhões e tal, enfim, né, abrindo, digamos assim, para resultados. E quando eu entendi de fato, digamos assim, né, o job review do PM, que ele tem que estar olhando em relação a números, a dados, a saúde do teu produto, a se comunicar ali com o cliente, enfim, eu digamos assim que eu consegui montar um storytelling com base nesses dados, nessa minha história. Tipo, não foi nenhuma mentira, eu só trouxe mais informações que antes ficavam ali ocultas, que eu não tinha esse entendimento de que era o que eles estavam querendo ouvir ali. E aí ali eu consegui perceber, né, tipo, avanços para outras fases, enfim, né, de entrevistas. Em relação ao case, é bem isso também. Eu passei a entender o que eles querem ver ali para aquela minha solução. Tipo, não vai ser a solução perfeita se eu não souber sobre o produto, né, digamos assim, um pouco sobre o negócio, mas eu preciso mostrar para eles o que eu faria, né, tipo, quais são as ferramentas que eu utilizaria, como que eu faria para poder priorizar uma feature em detrimento de outra dentro dessa solução aqui que eu estou propondo e tudo mais. E esse insight, né, eu tive a partir de um artigo que eu li do Rafael Farinazzo. Ele fez uma série de artigos contando, né, tipo, como que pessoas que estão buscando se preparar para fazer entrevista na área de produto e tudo mais, o que elas devem considerar, levar em conta. E aí, uma das coisas era essa, ele colocava o olhar dele enquanto recrutador, digamos assim, enquanto pessoa da área mesmo, que estava ali entrevistando, para poder contratar para a vaga, o que ele estava buscando olhar. E eu, opa, é isso. E aí eu consegui trazer todos esses conceitos para dentro da minha história, para dentro da minha vivência, e também consegui ajudar pessoas, né? Por exemplo, teve uma menina que ela era front-end,
e estava concorrendo a uma vaga de Product Owner. E aí ela me chamou, não, foi no WhatsApp, num grupo que tem de mulheres na TI, ela mandou lá perguntando se tinha alguma PO e tal, que queria conversar. Eu respondi ela no privado. E daí ela me abriu, né, que estava concorrendo a essa vaga de Product Owner, só que ela era front-end, né, na área de desenvolvimento, não entendia muita coisa, mas que ela já vinha estudando e queria muito fazer essa migração. E estava querendo entender o que era preciso, e ela estava com um case para poder fazer. E o case era ela conseguir dizer quais eram as features que davam para ser desenvolvidas a partir de uma historiazinha que tinha de uma necessidade, né, de um problema que a empresa apresentou para ela. E aí, a partir dessas features que ela identificou, quais que ela priorizaria para ser desenvolvida. E dessas que ela priorizaria para ser desenvolvida, ela tinha que tirar uma para poder fazer o user story e os critérios de aceite. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar isso com ela também, de olha, o que eles querem saber aqui é como que tu vai priorizar, se tu vai colocar dentro do que tu está priorizando, né, se vai ser algo que vai de fato resolver o problema ali, ou então se é algo que tipo, vai trazer mais dinheiro, e isso daí tu pode argumentar, tu pode escrever no teu teste, tu pode, por exemplo, aqui, né, fazendo a user story, eles querem saber se tu consegue escrever uma user story, considerando aqui o teu ator, digamos assim, né, o teu usuário final. E aí fui trazendo isso, os critérios de aceite, é tudo que tu precisa ter, né, dizer ali para o teu desenvolvedor o que precisa ter para poder tu considerar que aquela história ali e tal foi pronta, enfim, né, o que não pode deixar de ter, quais são regras até. E aí ela, tá, mas e aí o pitch, não sei o que, como é que eu falo? E aí faz aí, tu já tem um grande ponto, né, que conta a teu favor, digamos assim, o fato de tu ter um olhar do desenvolvedor. Então daí tu já vai conseguir se comunicar com o desenvolvedor. E usa isso a teu favor. E aí outra coisa que eu percebi é, tipo, de identificar os nossos pontos fortes e atuar em cima disso, né? Construir ali o nosso storytelling em cima daquilo que é ponto forte para nós. No caso dela, ela já tinha vivência como desenvolvedora de pegar as informações que vinha ali da área de produto e trabalhar em cima. Então, tenta trazer esse teu olhar de desenvolvimento para o produto e para te conseguir te comunicar, né, com eles, de dizer assim, eu enquanto desenvolvedora, eu tinha esse olhar e tal, então, se eu fizer dessa forma aqui, eu acho que eu já estou digamos assim, um passo à frente, e usa isso a teu favor e tudo mais. E para minha felicidade, né, depois da entrevista dela, passaram-se uns dias, veio o resultado, ela foi aprovada. E eu fiquei muito feliz, porque ela meio que assim, tipo, atribuiu isso a mim, mas eu não fiz nem 10%, só incentivei e trouxe assim, uma explicação do que seria o dia a dia, conceitos do que a gente acha facilmente na internet, né, um critério de aceite, um user story, enfim. Então, essa rede de apoio também é muito importante, né? Quando tipo, você vai atrás e também tem essa oportunidade de tá passando à frente esses insights que você pega num artigo que lê, ou então dentro da sua própria vivência, e incentiva outras pessoas também a estar ali fazendo o mesmo, né? Compartilhando ali o conhecimento que tu está adquirindo também. Muito bom. Uma parte da busca, né, por um emprego é o não, né? Então, às vezes a gente recebe alguns nãos durante a nossa trajetória aí, né? Durante a busca. Então, queria saber de vocês, se vocês receberam alguns nãos aí nesse processo de migração para a área de produtos. Como é que vocês reagiram a isso, né? O que vocês podem compartilhar até para ajudar as mulheres que talvez estejam nessa etapa, né? Às vezes a gente se candidata muito a muitas vagas de uma vez só e de repente recebe muitas devolutivas negativas. Como é que se vocês lidaram com essa situação, né, dos nãos, e o que vocês poderiam falar aí para as mulheres que estão passando por essa etapa do processo de receber nãos? Porque acontece, né? Eu encaro mesmo como uma etapa do processo todo. Putz, super legal, eu acho que você colocar isso, Thalita, porque é mesmo um ponto que a gente precisa pensar antes e reforçar internamente, né, aquela segurança, né, que às vezes a síndrome da impostora não deixa chegar, assim. Ao longo do processo, sim, recebi alguns nãos, assim,
E alguns não, às vezes, que você nem passa da etapa de avaliação de currículo, né? Então, acho que é natural, assim, a gente esperar que eles vão acontecer. E aí, a minha maneira de encarar isso foi, de novo, entendendo também o processo seletivo como uma experiência de aprendizado, sabe? Eu diria que depois da primeira entrevista, você já entende melhor, sabe? O que vai vir de pergunta, qual é o storytelling, né? Que a Laine estava comentando que funciona melhor. Então, eu acho que os não são até importantes, assim, né? Para depois a gente acabar recebendo um sim. Eu acho que uma coisa que também foi importante nesse processo para mim foi, como eu comentei, ser criteriosa naquilo que eu queria, sabe? Eu acho que quando a gente se inscreve para vaga demais, oportunidade que às vezes você nem vai querer aceitar, corre o risco de ser uma enxurrada, né? De nãos ou de até coisas que você precisa fazer, né? Porque participar de um processo seletivo não é só enviar o currículo, né? Tem aquele monte de preparo que você precisa fazer de responder um case, né? Dedicar uma hora ali para uma entrevista. Então, acho que é também interessante definir alguns critérios, sabe? Para te ajudar a filtrar algumas vagas que vão fazer sentido seguir em frente ou não. Mas eu acho que também é legal para uma primeira experiência, às vezes aceitar uma entrevista, sei lá, de alguém que te procurou no LinkedIn, foi o meu caso, assim, teve uma proposta que eu não estava interessada, mas uma pessoa me procurou no LinkedIn, tinha, né, era uma vaga de Product Owner, e eu falei, deixa eu participar para pelo menos eu sentir, né, quais vão ser as perguntas, quem vai estar me avaliando, se eu de fato já estou preparada da forma que eu acho que eu estou, sabe? Então, acho que é legal achar esse equilíbrio entre candidatar para muitas vagas, mas ao mesmo tempo aproveitar as experiências, os nãos, para você ir aprendendo com o processo e melhorando mesmo, né? Como você conta a sua história até chegar na empresa que de fato faz sentido para você, é aquela que você quer, você vai achar os desafios que você procura e também você está preparada, né, para responder e para participar do processo seletivo de uma maneira positiva, né, e acabar sendo aprovado. Então, a respeito dos nãos, né, que a gente recebe durante o processo seletivo, eu particularmente levei um monte, assim, porque a quantidade de não que a gente recebe, ela está diretamente proporcional à quantidade de vagas que a gente se submete. E eu meio que utilizei isso a meu favor, no sentido de, eu meio que classifiquei, né, os nãos que eu recebo sem nem ter sido chamada para entrevista. Então, significa que eu preciso melhorar ali o meu currículo e tudo mais. Então, eu sempre estava testando o meu currículo, mudando uma coisa ou outra, né, uma palavra diferente, tentando usar palavras-chave com base naquilo que a descrição da vaga traz. Então, é muito importante ler a descrição da vaga e adaptar o seu currículo para aquilo, né, para o que está descrevendo a vaga. Quando eu já recebi o não de cara, eu ficava assim, né, preciso melhorar isso, então deixa eu testar, enfim. Conversei com algumas outras pessoas também pedindo, né, dica de como eu poderia melhorar meu currículo, pedindo reviews mesmo. É muito importante quando você se livra, digamos assim, né, de alguns orgulhos bestas, né, pelo menos eu falo por mim, né, eu tinha muito isso, assim, não quero mostrar meu currículo e tal para outras pessoas avaliarem, né, enfim, mas eu me livrei desse sentimento e saí, assim, puxando pessoas que eu admirava, pessoas que eu tinha uma certa referência, né, do trabalho, e, opa, me ajuda aqui, dá uma revisada no meu currículo, vê se tá bom, o que tu tiraria, tipo, tu me contrataria olhando só o meu currículo se tu não me conhecesse, enfim, né, pedir feedbacks sinceros, e aí, dentro da primeira classificação, tá, não fui chamada para entrevista, então o problema tá no currículo. Aí eu ia lá e ajustava. Quando eu passava para entrevista, e tinha que fazer o case primeiro, digamos assim, né? Passava no case, meu case foi bom. Mas se o case não foi bom, eu já, entendi que era o case. E aí toda vez que eu recebia um não, depois que eu avançava, digamos assim, numa fase do processo seletivo, eu mandava um e-mail agradecendo e tudo mais. Então, manter esse contato com a pessoa que te deu não é importante, porque, tipo, acaba estabelecendo uma relação de afetividade, uma palavra muito forte, mas acaba estabelecendo uma relação de, sei lá, acho que de confiança naquele sentido de causar um sentimento bom na recrutadora ali, né?
poxa, a pessoa foi humilde que respondeu e tal. E toda vez que eu respondi agradecendo a oportunidade e tudo mais, eu pedi um feedback. E aí, em alguns eu tive feedback, outros não. E aí, nos que eu tive feedback, teve um que, tipo, eu passei no case e tudo mais, fui para a entrevista, mas aí depois eu recebi que optaram por um outro perfil e tudo mais. Quando eu fui atrás desse meu feedback, o que eles me falaram é que, em relação à comunicação, eles acharam que, tipo, eu não teria pulso em relação à comunicação com o C-Level, enfim, né, outras pessoas, tipo assim, os outros stakeholders, e acabaram optando, né, por contratar um homem. Aí eu, poxa, essa daí doeu, mas enfim, não podia fazer nada. E aí, isso também me deu a luz no sentido de, então, o que eu preciso melhorar em mim, né? Por mais que eu ache que eu, sim, que eu dou conta e tudo mais, mas não basta só eu achar, eles também têm que achar. Então, pedir feedback, correr atrás também é uma outra dica muito importante. Enfim, tentar, né, ir melhorando, ajustando cada vez mais, trabalhando, né, os gaps com base naqueles nãos que você vai recebendo, né? Identificar o que tu pode melhorar. E aí, essa daí é a minha dica. Aproveitando, essa seria a minha próxima pergunta. Eu queria saber se vocês já sofreram algum tipo de preconceito por ser uma mulher na tecnologia em algum processo seletivo. No meu caso aí já está respondido, né? Mas que eu identifiquei, né, foi só esse. Eu acho até que assim que foi bem velado, digamos assim, porque, enfim, né, eu não teria nem como, sei lá, argumentar, questionar. De qualquer forma, eu acho que foi só esse. Eu tive uma outra experiência que não foi nada agradável, assim, eu não sei se teve a ver pelo fato de eu ser mulher, enfim, mas foi uma ocasião que eu estava numa entrevista e o cara era GPM, né, do time de produto, enfim, tá? Então tava o GPM, a PO, e aí eu era uma vaga de Product Manager e a recrutadora. E aí a PO super, né, solícita, conversando e tal, e toda vez que eles me abriam para perguntas que eu estava falando, a recrutadora e a PO demonstrando atenção e o GPM lá cerrando os olhos, fazendo o maior esforço para se manter acordado, bocejando e tudo mais. E aí aquilo ali, tipo, desconcentrou geral, né? Na ocasião, eu também não perdi a oportunidade. Quando eu recebi o não, eu respondi de volta, agradecendo mais uma vez a oportunidade e tudo mais, mas que eu já imaginava que isso ia acontecer, porque fiquei desconfortável, inclusive, tipo assim, ficou claro para mim que não estava sendo interessante o que eu estava falando pela postura da pessoa. E aí a recrutadora me respondeu de volta, agradecendo, inclusive, esse meu feedback, que isso daí ia ser trabalhado lá para não acontecer novamente com outras pessoas. Infelizmente, não tenho como dizer, né, se foi por eu ser mulher, enfim, ou se foi só falta de postura mesmo profissional, mas que foi chato. E é muito ruim quando você se coloca, tá numa sala com 3 mulheres, uma tá falando e o único homem tá visivelmente desinteressado, né? Enfim. Eu não vivi nenhuma situação tão delicada quanto a Laine, mas durante esse processo de me inscrever para vagas, eu notei algumas e até dei feedback para, né, procurei a recrutadora no LinkedIn e mandei esse feedback para uma das vagas, que era um texto que estava todo em inglês, né, era uma vaga para o Brasil mesmo, mas que eles estavam oferecendo, né, ofertando a vaga toda em inglês, e eles colocavam um bullet point específico, sugerindo que seria uma vantagem, né? Eu não lembro exatamente o texto, mas sugerindo que se você tivesse habilidades manuais de, sei lá, montar computador, desmontar celular, né? Mexer com coisas eletrônicas, que isso seria visto como um ponto positivo durante o processo seletivo, né? É um termo em inglês, que agora eu estou esquecendo qual é a palavra, mas que remete muito a essas habilidades manuais que a gente sabe que historicamente, né, são muito mais estimuladas em homens do que em mulheres. E eu era um exemplo disso. Assim, eu, como mulher, nunca brinquei, né, de montar coisas, desmontar computador. E aí senti muito, quando li esse texto, que era uma vaga que estava me deixando de lado, sabe?
E aí eu acabei não me inscrevendo e mandei esse feedback pelo LinkedIn, dizendo que eu achava que valia, né, eles revisitarem ali a job review, eu não lembro, né, a posição ali que eles estavam, a vaga que eles estavam oferecendo, o texto da vaga que eles estavam oferecendo, para que fosse mais neutro, né, em termos de gênero e pudesse atrair mais mulheres, né, a partir do que estava sendo descrito. Então essa foi a única experiência que eu vivi, mas sei que tem coisas que às vezes a gente nem nota, né? Felizmente não passei por uma situação tão desconfortável quanto a da Laine. Muito importante esse ponto que a Pri acabou trazendo, né? Vocês contaram as experiências, porque algo que a gente tem sempre que reforçar é que ainda existe uma barreira, às vezes, para as mulheres se candidatarem a certas vagas, né? Então, é isso que você está trazendo, Alice. Com certeza, na descrição, muitas mulheres deixaram de se candidatar justamente por causa desse ponto, e que é, infelizmente, uma coisa que ainda acaba acontecendo, né? Então, acho que fica uma mensagem aqui também, nossa, para as mulheres, de que, por mais a gente comentou ali dos nãos, né, e de talvez até ser um pouco mais seletivo, escolher também as vagas que a gente quer se candidatar, né? Entender a empresa e tudo mais. Mas além disso, a gente tem sempre que reforçar que a mulher tem sempre que vencer essa barreira de se candidatar, mesmo que não cumpra 100% dos requisitos, né? Só que é uma pena porque, infelizmente, ainda algumas vagas se esforçam muito no sentido contrário, né? De ter informações ali que naturalmente inibem que mais mulheres se candidatem, né, a certas vagas. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Hoje vocês já deram várias dicas para a gente aqui ao longo do papo, mas eu queria que vocês comentassem especificamente de algum livro ou artigo que ajudou vocês nessa etapa de candidatura a vagas de produto. Boa. Eu não tenho dicas especificamente né, do processo seletivo, assim. Eu acabei não lendo artigos que me ajudavam, né, a como conduzir uma entrevista, responder um case, mas eu acho que todos aqueles clássicos, né, de produto valem a pena ser lidos, muito para construir essas experiências que eu comentei, né? Para você conseguir aplicar coisas no dia a dia, é bom ter essa base, né? Então, Lean Startup, Hooked, todos que tenham referências a produto e que possam te ajudar a entender melhor esse universo, eu acho que vale a pena ser lidos. Eu não sei se a Laine tem sugestões aí de leituras mais direcionadas para processo seletivo. Bom, eu vou fazer publi aqui, eu fiz um aulão do Bernard de Luna, né? Foi bem inspirador, e aí muita coisa assim relacionada a estar olhando o seu próprio perfil e se entender dentro da fronteira de atividades, né? Até onde um PM vai, qual é o job review dele, né? Do PO, como que se encontrar, digamos assim, dentro dessas atividades, dentro de organizações, foi muito importante para mim, deu uma clareada. E aí, depois disso, eu comprei um cursozinho dele, né? De Product Discovery, e assim, né? O que é falado, os conceitos, a forma como é aplicado ajudou bastante a entender até mesmo coisas que eram pedidas, né, inscrições de vagas e tudo mais. E aí juntei isso com o que eu tinha, né, de experiência e tudo mais, a forma como eu poderia estar agregando, né, isso, montando meu storytelling, porque como é que eu posso falar? Tipo, a experiência ali, a vivência de conseguir aplicar, de extrair insights a partir de dados e tudo mais, eu sabia, eu só nunca tinha vivenciado de fato, sabe? Então, dentro daquilo sendo cobrada por isso, né? Vou até refazer. Nunca fui cobrada diretamente, exclusivamente por isso, era sempre ali alimentando outros times, outras cadeias e tudo mais. Então, o curso dele, os aulões dele, a forma como ele ensina, né, ali a pessoa se entender, né, fazer a própria análise, entender os seus próprios gaps e tudo mais, isso me ajudou bastante. Então, seria a minha dica. Muito bom.
Laine, Alice, queria agradecer demais a presença de vocês hoje. Acho que foi um papo super rico, com muitas dicas e, melhor ainda, vindas de experiências reais que vocês passaram. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres a passar por essa etapa aí. Acho que muitos homens também, enfim, qualquer pessoa que estiver ouvindo esse episódio, principalmente as mulheres, né, vão com certeza tirar lições valiosíssimas, dicas muito boas. Muito obrigada. Eu queria que vocês deixassem um recado final, então, para as mulheres especificamente, que estão aí nessa etapa de candidatura a vagas de produto. Então, agora o espaço é todo de vocês. Bom, eu acho que a dica principal tá com medo, receio, vai com medo mesmo, assim, se joga. Acho que falei isso inúmeras vezes já durante o nosso papo. Tudo é oportunidade de aprendizado. Então, mesmo que você, né, tente passar num processo seletivo, se aplique para uma vaga e perceba que ainda não está maduro o suficiente, entenda que aquilo é um feedback para você conseguir se aperfeiçoar e tentar de novo, sabe? Não se restrinja, né, por aquelas vagas que às vezes tentam nos desestimular. Avalie se você quer estar numa empresa, né, que faz vagas muito direcionadas para homens, mas não deixe de se inscrever porque você não acha que é capaz. Se você ainda quer apostar naquela empresa, se arrisca, assim. Eu acho que o máximo que você vai receber é um não, e com não vem um monte de aprendizado, assim. Também, eu acho que ficou muito claro, tanto na experiência da Laine quanto na minha, a necessidade, né, de você conseguir aplicar essas teorias, né, frameworks, metodologias na prática para conseguir absorver melhor, de fato estar pronta, né, para uma oportunidade no mercado. Então, estude bastante, procure pessoas da comunidade que possam te dar o caminho das pedras, que estejam dispostas a te mentorar ali, né, te dar direcionamento que você precisa. Na Mulheres de Produto, né, na nossa comunidade tem diversas, assim, eu mesma contei com o apoio de duas, assim, em alguns momentos que eu estava muito em dúvida do que fazer, e foi fundamental. E eu acho que o resumo confie em você, e se não estiver no momento, uma hora estará, sabe? Não perca a esperança aí de se inscrever nos processos, porque exige mesmo dedicação e um pouco de experiência, né? Para a gente conseguir aquela oportunidade que a gente tanto quer. Clichê, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, mas é isso, assim, não desistam, sigam em frente e a gente está aí, né? Formando uma rede de apoio, mulheres que ajudam mulheres. Me coloco à disposição também, quem, né, quiser trocar uma ideia, nem que seja para, sei lá, ouvir, vai dar tudo certo, estamos aí. Então, é isso. Então é isso, obrigada mais uma vez. E, bom, as portas da comunidade estão sempre abertas, né? Esqueci de falar, a Alice é uma das organizadoras do Clube do Livro, né, Alice? Se quiser fazer o merchan do Clube do Livro. Perfeito, como eu perdi essa oportunidade. Acho que é uma dica super relevante para estar com as leituras em dia, né, e ir absorvendo essa teoria para depois colocar em prática é fazer parte do Clube do Livro. A gente tem encontros mensais, né, todo mês a gente indica uma leitura, todas as mulheres leem esse livro ao longo do mês e a gente se reúne na última quinta-feira do mês para debater, né, com a pauta do livro, experiências reais, temas que a gente achou mais relevante, ou mesmo se a gente não gostou tanto do livro, né, a gente compartilhar os pontos que a gente achou que não fizeram tanto sentido. Eu acho que é um jeito da gente colocar o hábito da leitura, né, mais no nosso dia a dia, de uma forma mais leve, assim. A gente compartilha no canal do Slack quantas páginas a gente precisa ler por semana, para também não ficar, né, na nossa rotina corrida de trabalho não pesar demais. E aí você tem o apoio de várias outras mulheres também para ir ganhando essa bagagem. Muito bom. Então, temos um maravilhoso episódio. Obrigada mais uma vez, Laine, Alice, Pri, também que estava aqui com a gente. E para quem está ouvindo, não deixa de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. A gente vai lançar o último, que é sobre o dia a dia
da Product Manager, né? Então, passar da etapa de estudar, entender o mercado e conseguir entrar nele, conseguir uma vaga, a gente vai abordar depois os principais desafios de recém-chegadas na área de produto. Então, esse vai ser o último episódio da série. Acompanha e compartilha aí com todo mundo da sua rede. Não deixa de escutar. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.